Êxodo capítulo 24 e capítulos 31 a 34. Irá a minha presença contigo. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento 2022. Nem sempre é possível abordar todos os princípios significativos das Escrituras nestes esboços. Ouça o Espírito para ajudá-lo a se concentrar nas verdades que você precisa aprender. Registre suas impressões. Havia motivos para ter esperança de que os filhos de Israel permaneceriam fiéis a Deus depois que ele lhes revelou sua lei. Êxodo capítulos 20 a 23. Embora tivessem murmurado e vacilado no passado, quando Moisés leu a lei ao pé do Monte Sinai, o povo fez este convênio: tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Êxodo capítulo 24, versículo 7. Deus, então, chamou Moisés à montanha e o instruiu a construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8, ver capítulos 25 a 30. Mas enquanto Moisés estava no alto da montanha aprendendo como os israelitas poderiam ter entre eles a presença de Deus, os israelitas estavam no pé da montanha moldando um ídolo de ouro para adorar. Eles tinham acabado de prometer que não teriam outros deuses. No entanto, se desviaram depressa dos mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3, capítulo 32, versículo 8. Ver também Êxodo capítulo 24, versículo 3. Foi uma virada surpreendente, mas sabemos por experiência própria que a fé e o compromisso, às vezes, podem ser vencidos pela impaciência, pelo medo ou pela dúvida. Ao buscarmos a presença do Senhor em nossa vida, é encorajador saber que o Senhor não desistiu da antiga Israel e não desistirá de nós, pois Ele é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e bondade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Êxodo capítulo 24, versículos 1 a 11. Quando faço convênios, mostro o meu desejo de obedecer às leis de Deus. Ao ler em Êxodo capítulo 24, versículos 3 a 8, a respeito do convênio que os israelitas fizeram de obedecer à lei de Deus, pense nos convênios que você fez com ele. Os convênios de Israel incluíam rituais diferentes dos que Deus requer hoje, mas é possível observar algumas semelhanças, especialmente se considerarmos as verdades eternas representadas nesses rituais. Por exemplo, os versículos 4, 5 e 8 mencionam o altar, o sacrifício de animais e o sangue. O que eles representam e de que modo se relacionam a seus convênios? Como seus convênios o ajudam a fazer tudo o que o Senhor falou? Versículo 7. Ver também Moisés capítulo 5, versículos 4 a 9, Becky Craven, Cuidadoso versus Descuidado. Liahona, maio de 2019, página 9. Êxodo capítulos 32 a 34. Pecar é se afastar de Deus, mas ele oferece um caminho de volta. Ao ponderarmos sobre como os israelitas se corromperam tão rapidamente, Êxodo capítulo 32, versículo 7, quebrando seus convênios, podemos evitar erros semelhantes. Ao ler Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 8, procure se colocar no lugar dos israelitas. Você está no deserto, Moisés não aparece há 40 dias, não se sabe se ele voltará ou quando isso vai acontecer, e você tem pela frente uma disputa pela terra prometida com os cananeus. Ver também Êxodo capítulo 23, versículos 22 a 31. Em sua opinião, por que os israelitas queriam um ídolo de ouro? Por que esse pecado era tão sério? Esses versículos talvez o façam refletir sobre o que pode levá-lo a confiar em alguém ou em algo que não seja o Salvador. Há algo que você se sinta inspirado a fazer para colocar Deus em primeiro lugar em sua vida? O que é inspirador para você na súplica de Moisés ao Senhor em Êxodo capítulo 33, versículos 11 a 17? Embora o pecado dos israelitas tenha sido grave, essa história também inclui uma mensagem da misericórdia e do perdão de Deus. O que Êxodo capítulo 34, versículos 1 a 10 ensina a respeito do Salvador? Como as ações de Moisés em favor dos israelitas lembram o que Jesus Cristo fez por todas as pessoas? Ver Êxodo capítulo 32, versículos 30 a 32, Mosias capítulo 14, versículos 4 a 8 e capítulo 15, versículo 9, Doutrina e Convênios, seção 45, versículos 3 a 5. Tradução de Joseph Smith,
Êxodo capítulo 34, versículos 1 a 2, no apêndice da Bíblia. Qual era a diferença entre os dois conjuntos de tábuas de pedra que Moisés fez? Quando Moisés desceu do monte, ele trouxe a lei gravada em tábuas de pedra. Depois de descobrir que os israelitas quebraram o convênio que fizeram, Moisés quebrou as tábuas. Ver Êxodo capítulo 31, versículo 18, capítulo 32, versículo 19. Posteriormente, Deus ordenou a Moisés que fizesse outro conjunto de tábuas de pedra e o levasse de volta à montanha. Ver Êxodo capítulo 34, versículos 1 a 4. A tradução de Joseph Smith, Êxodo capítulo 34, versículos 1 a 2, no apêndice da Bíblia, esclarece que o primeiro conjunto de tábuas de pedra incluía as ordenanças da Santa Ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O segundo conjunto incluía a lei de um mandamento carnal. Essa era uma lei menor administrada pelo sacerdócio menor. Ver Doutrina e Convênio, seção 84, versículos 17 a 27, que tinha como objetivo preparar os israelitas para a lei maior e o sacerdócio maior e, assim, serem admitidos mais plenamente na presença de Deus. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 13 e versículos 16 a 17. Depois de ler esses versículos, talvez sua família possa debater a pergunta do presidente Russell M. Nelson sobre nosso comportamento no dia do Senhor. Que sinal daremos ao Senhor para mostrar nosso amor por Ele? O dia do Senhor é deleitoso. Aliahona, maio de 2015, página 130. Sua família pode fazer alguns cartazes para colocar em alguns lugares da casa e se lembrar de como vocês mostrarão amor ao Senhor em seu dia santificado. Ver também a coleção de vídeos Dia do Senhor, churchofjesuschrist.org. Quando guardamos o Dia do Senhor, mostramos nosso amor a Ele. Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 8. Para ajudar sua família a debater como os israelitas se afastaram de Deus, desenhe um caminho no chão ou encontre um caminho perto de sua casa. Enquanto percorrem o caminho, os membros da família podem falar sobre as tentações que enfrentamos e que nos desviam do caminho que o Senhor ordenou. Como podemos permanecer no caminho? Se nos desviarmos, como podemos retornar a Ele? Como o Salvador pode nos ajudar? Êxodo capítulo 32, versículo 26. Depois que os israelitas foram encontrados adorando um ídolo, Moisés perguntou: Quem é do Senhor? Como demonstramos que estamos do lado do Senhor? Êxodo capítulo 33, versículos 14 a 15. Os membros da família podem compartilhar experiências de ocasiões em que sentiram a promessa de Deus a Moisés: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Vocês podem cantar um hino que fale sobre nossa dependência de Deus, como por exemplo, Comigo Habita, Hinos número 97. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, Primária. Hino sugerido: Quem segue ao Senhor, Hinos número 150. Aperfeiçoar o ensino. Convide o espírito. Pense em como a música sacra, as obras de arte e as expressões de amor influenciam o ambiente espiritual de seu lar enquanto você ensina sua família. Ver Ensinar à Maneira do Salvador, página 15.